Vamos analisar a campanha brasileira na Copa do Mundo de Clubes. Que nota ela merece? O Fluminense puxa bem para cima essa nota? E nós, do lado de cá, erramos nas análises pré-mundial? Dá o like aí, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente em todos os canais da TNT Esportes para não perder nossos vídeos, nossas lives. Olha, nas minhas projeções, 3 brasileiros passariam, e já foi muito melhor o desempenho do que o que eu desenhava, porque os 4 passaram, inclusive o que eu achava que não passaria simplesmente ganhou do campeão da Champions. E eu colocava os brasileiros caindo nas oitavas, no máximo, assim, dando tudo certo, um chegaria até as quartas. E nós tivemos o Fluminense indo até a semifinal. Então, para dar uma nota, eu poderia dar um 6,5, um 7 para a participação brasileira, uma participação que eu achava que seria no máximo nota 4, 4,5 nesse Mundial. Então foi melhor do que a minha expectativa. Eu achava que 3 passariam da primeira fase e não o Botafogo. Mas o Botafogo surpreendeu ganhando do campeão da Champions. Falei, meu Deus, o Botafogo vai pegar o melhor PSG da história, acabou de ser campeão da Champions, não vai ter como. E teve. Na estratégia montada, o Botafogo foi muito competente contra o PSG. Ah, mas jogou por uma bola. Dá para jogar de peito aberto com o PSG? Dá para trocar? Eu acho que não dá. Acho que o Botafogo fez o que era possível. Ah, mas o PSG tinha desfalques, não tinha o Dembélé, não tinha o Fabian Ruiz. Pois é, mas o PSG tinha em campo Donnarumma, Hakimi, Pátio, Lucas Hernandes, Vitinha, que mais? Doué, Kvaratskhelia. Então, desculpa, dizer que o Botafogo pegou qualquer um, ganhou de um PSG arrebentado, isso não é verdade. O Botafogo fez um papel surpreendente, positivamente surpreendente, e aí cai contra o Palmeiras, o mesmo Renato Paiva, que arma uma estratégia perfeita para uma vitória histórica, para mim a mais emblemática vitória brasileira no Mundial, faz o que faz, né? A maneira covarde como se comporta contra o Palmeiras, tratando o Palmeiras como se fosse o PSG. O Botafogo poderia ter competido contra o Palmeiras, ele simplesmente abriu mão de fazer isso durante 105 minutos, para tentar fazer isso nos últimos 15, já perdendo o jogo, com todo o desgaste do calor, do horário do jogo, foi meio-dia, prorrogação, né? Então eu acho que a participação foi positiva, o Botafogo embolsou um bom dinheiro e chegou à conclusão de que não dava para seguir com o Renato Paiva. Né? Eu acho que esse foi o maior benefício, talvez, da participação do Mundial. O Textor admitido que cometeu um erro lá atrás ao demorar tanto para escolher um técnico e escolher um técnico muito aquém do projeto, das necessidades do Botafogo de hoje, como o Renato Paiva. Mas o Botafogo não saiu com um resultado vexatório, as derrotas que teve foram por um gol de diferença, as vitórias também por um gol de diferença, foi melhor do que eu desenhava. O Palmeiras, que eliminou o Botafogo, foi mais ou menos dentro do que eu imaginava, assim. Eu imaginava que o Palmeiras era um brasileiro que poderia, no máximo, bater uma quarta de final, né? Só que a irregularidade foi a marca do Palmeiras dentro da competição. E isso decepcionou. O futebol apresentado no momento em que o Abel tem o melhor elenco à disposição desde que chegou ao Palmeiras, verdade que o Estevão indo embora, o Vitor Roque ainda não rodou desde que chegou, não engrenou, o Paulinho com problemas físicos muito graves, mas eu esperava um rendimento melhor do Palmeiras. Eu acho que faltou ao Palmeiras um melhor futebol em alguns momentos da competição. Faltou o Palmeiras mais sólido, mais seguro, mais consistente. O Palmeiras oscila contra o Porto, né? Começa bem, o Porto pega o controle do jogo, aí o Palmeiras faz um segundo tempo bom. Contra o Al-Ahly, acho que é uma atuação burocrática. Contra o Inter Miami é um fiasco a atuação do Palmeiras, e ainda assim o time vai lá e arranca o empate 2-2. Mas é um horror a atuação do Palmeiras contra o Inter Miami. Contra o Botafogo, a melhor delas, a melhor das atuações do Mundial, e contra o Chelsea, você paga de novo o preço de ter um tempo de jogo tão ruim, 35, 40 minutos do primeiro tempo, onde o Palmeiras praticamente não existiu diante do Chelsea. Então, acho que fica essa marca negativa. Eu acho que em termos de resultado, de avanço na competição, o Palmeiras jogou 5 dos 7 jogos, estava até dentro de um desenho. Diante do que foi se apresentando o Mundial, dava para ir mais longe, até pelo que o Fluminense estava fazendo, né, no mesmo lado da chave, dava para tentar ir mais longe, mas acho que essa irregularidade pesou muito, e agora eu tenho muita curiosidade de ver, pós-Estevão, como o Palmeiras vai se comportar no Campeonato Brasileiro, porque também foi um Mundial de pobreza ofensiva do Palmeiras, de ausência de repertório para atacar o adversário. E muitas vezes a válvula de escape era bola do Estevão, liga do Estevão, lança do Estevão, rola pro Estevão, estica pro Estevão, e não tem mais esse jogador talentoso do 1 contra 1, de partir para cima, não tem mais.
quero ver como o Abel vai fazer o time dele atacar. Não tem o Estevão e não vai ter o Paulinho até o fim do ano, que vai operar novamente. E aí precisa ver se o Vitor Roque vai render, vai engrenar, o Felipe Anderson vai jogar finalmente pelo lado direito e se consolidar por ali, como ele jogava na Lazio. Estou muito curioso para ver as soluções que o Abel vai encontrar do meio para frente. Ele está diante de um grande desafio para o restante da temporada. Fazer esse Palmeiras atacar melhor, com mais ideias, os seus adversários. Em termos de futebol jogado, o Flamengo foi o que mais me agradou no Mundial, mesmo tendo caído nas oitavas. O Flamengo faz um grande jogo contra o Chelsea. Contra o Esperance começa bem, faz o gol, faz um bom primeiro tempo, cai no segundo, mas quando o jogo estava fugindo da mão, vai lá e faz o segundo gol e mata o jogo. Uma bela atuação do Jorginho naquela noite. Contra o Chelsea é uma partidaça do Flamengo, na minha opinião. Contra o LA, administra ali o primeiro lugar do grupo, nem leva em consideração esse jogo. E contra o Bayern, diferente, respeitando opiniões, diferente do que alguns pensam, eu acho que o Flamengo não passou vergonha alguma, acho que o Flamengo teve um comportamento que era possível, e o que era possível fazer? No momento em que o Bayern desacelerasse, porque ele não vai jogar 90 minutos na rotação máxima, é impossível, o Flamengo machucar, e o Flamengo machucou o Bayern quando o Bayern respirou, tipo assim, ô Bayern, você vai descansar agora, mas descansa rápido, hein, porque eu vou pra cima e eu vou te machucar, você vai ter que voltar a jogar rápido. Então acho que o Flamengo teve um bom comportamento, dentro do que era possível fazer, deu um azar de pegar um clube tão poderoso nas oitavas. Era para vir o Benfica, né? O Flamengo fez o seu papel bonitinho, em primeiro lugar do grupo, de presente ele ganha o Bayern de Munique pelo peito. Deu um azar no chaveamento. Mas acho que o Flamengo teve uma grande vitória contra o Chelsea, uma grande atuação contra o Chelsea na primeira fase, e o que era possível fazer ele fez. O Flamengo voltou em crise para o Brasil? Eu não acho, respeito, mas discordo. Acho que a crise que a gente começa a ver do Flamengo é muito da relação do Boto com a presidência. A história de vende o Pedro, não vende o Pedro, traz o irlandês, não traz o irlandês, desautoriza o Boto, não desautoriza o Boto. Aí é outra parada. Acho que isso independe do desempenho que o Flamengo teve no Mundial. Mas óbvio que o Flamengo vai ter uma pressão sobre ele nessa volta. Não tem mais o Gerson, o Pedro ainda não conseguiu uma recuperação plena depois dessa lesão. Enfim, vamos ver como o Flamengo vai se comportar, né? E essa coisa do Boto com a diretoria, como é que isso vai ficar. Mas não acho que o Flamengo tenha feito um papel ruim no Mundial. Muito pelo contrário. O Fluminense teve a melhor história. Quem escreveu a história mais bonita da Copa do Mundo de Clubes foi o Fluminense, dos brasileiros, evidentemente. Inclusive, eu acho que o Renato deveria ser eleito o melhor treinador do Mundial. Acho que o Renato foi quem conseguiu extrair mais do seu time e com menos orçamento. Quando o Fluminense classifica, a gente pega os 16 e vê, o Fluminense é o patinho feio, como o Renato começou a incorporar, né, trazer para ele. É o time que menos investimento tinha para chegar ali no mata-mata e se medir contra uma Inter de Milão, contra o Al Hilal e fazer os jogos que fez. O jogo contra a Inter de Milão eu considero histórica a atuação do Fluminense, pelo nível de entrega, pelo acerto da estratégia, pela rotação máxima, pelo índice de acerto de todo mundo que estava em campo. Contra o Al Hilal, o Fluminense faz um jogo consistente, sofre um pouco no segundo tempo, brilha a estrela do Renato, Hércules entra no lugar do Martinelli, que tinha um amarelo, faz o gol da vitória. No final, o Fluminense resiste aos cruzamentos do Al Hilal, é heróico. E aí, contra o Chelsea, de fato, o Fluminense não conseguiu ser superior em nenhum momento do jogo. Mas olha, acho que o Fluminense escreveu uma linda história. Isso não é glamorização de derrota, como não é glamorização de derrota falar do que o Flamengo fez nos minutos em que teve como agredir o Bayern de Munique. Isso é tratar da realidade. E a realidade é que o Fluminense teve, na minha opinião, o melhor treinador do campeonato, o Fábio, candidato a um dos melhores goleiros do campeonato, o Thiago Silva, candidato a um dos melhores zagueiros do campeonato, e o Arias, candidato a melhor jogador do campeonato. Simplesmente. O Fluminense tem 4 nomes que podem tranquilamente se destacar nas premiações individuais da competição. E levou o futebol brasileiro à semifinal, que ninguém acreditava. Então foi uma linda história que o Fluminense escreveu. Eu tenho um ponto sobre a volta do Fluminense ao Campeonato Brasileiro. O Fluminense foi mais longe, se desgastou mais que todo mundo, né? Estou falando dos brasileiros. Ontem um calor absurdo no jogo em New Jersey, percorreu distâncias enormes e ele vai voltar para um brasileiro altamente exigente, de uma logística complicada, contra adversários que descansaram nesse período. Então a gestão física do Fluminense vai ser muito importante, porque tem brasileiro, tem Copa do Brasil e tem Sul-Americana.
Fluminense vai precisar administrar bem o seu calendário, nesse calendário insano do futebol brasileiro, para resistir, porque o Mundial pode, infelizmente, cobrar esse preço. Como o nosso calendário é idiota, muitas vezes ele penaliza, ele pune a equipe que tem sucesso, e o Fluminense escreveu uma baita história de sucesso nesse Mundial. Do lado de cá, nós erramos? Eu acho que fica uma sensação de que a gente pode ser talvez menos duro com o produto do futebol brasileiro. O produto é bom, a liga é boa, os estádios são bons, os times são bons, o investimento é bom, né? Cresceu e continua crescendo no futebol brasileiro. E acho que vai ficar uma sensação de que contra o segundo nível da Europa, a gente achava que nem contra o segundo nível da Europa dava. A gente começou a achar que a nossa liga, os nossos times eram piores que os da segunda divisão inglesa. Eu acho que essa verdade vai ser desmentida depois desse Mundial. Eu acho que a gente se mostrou capaz de pegar times da segunda prateleira da Europa e ir para dentro. Vai perder aqui, vai ganhar ali, mas vai dar jogo. Contra o Bayern eu ainda acho que não dá jogo, contra o PSG eu ainda acho que não dá jogo, contra o City, contra o Real Madrid, contra o Barcelona, contra o Liverpool, ainda não dá jogo. Mas pelo menos acho que a gente sai com uma impressão positiva do futebol brasileiro desse Mundial. Se a gente corrigir as nossas mazelas, se a gente reduzir os estaduais, se a gente tiver um calendário mais respeitoso, se a gente continuar cuidando bem do nosso produto, é possível o futebol brasileiro conseguir mais destaque nas competições internacionais. O futebol brasileiro, sim, em resumo, o futebol brasileiro fez bonito, dentro do que é possível fazer no Mundial de Clubes, dentro do que é possível competir em termos de grana. O brasileiro que foi mais longe no Mundial foi eliminado por um Chelsea que pagou 70 milhões de euros para trazer o João Pedro, que fez os 2 gols da classificação. 1-6, galera. A gente não tem como competir na moeda, mas a gente consegue encurtar a distância com as nossas virtudes, com as outras virtudes que temos. O que você pensa? Deixa a opinião nos comentários. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.